Olá, meu amigo, mais uma vez aqui é o professor Cronô com mais uma aula sobre funções exponenciais. E hoje eu quero iniciar o trabalho, na verdade, é o seguinte, com uma parte da matemática que é um pouco mais abstrato, que a gente consegue evoluir um pouquinho mais da matemática mais básica, né? Para que você possa, digamos, abstrair um pouquinho mais, usar o lado do raciocínio, da compreensão mais abstrata. Né? E, finalmente, nós vamos começar hoje esse módulo sobre funções exponenciais. E, para dar início ao nosso estudo, nós vamos começar com potenciação e radiciação. Na verdade, não vai ser tudo de potenciação, mas sim apenas uma breve revisão do que é potenciação, com resolução de alguns exercícios que eu preparei para vocês aqui, para que a gente possa ter um bom entendimento desse assunto. Tudo bem? Então, não esqueça, se você tiver alguma dúvida durante as aulas, você pode de repente reassistir, assistir, ou se ficar dúvida ainda, você pode mandar um questionamento para mim, em que eu em breve vou responder para vocês. Tá? E se você quiser também ter uma aula comigo, você pode entrar em contato, manda mensagem, que não há problema em relação a isso, a gente pode marcar uma aula online com você, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje. Bom, o nosso estudo é sobre estudo de funções exponenciais, né? Para que a gente consiga entender o que é essa função exponencial, nós vamos começar com a parte mais básica, elementar para o entendimento de vocês, né? Que é exatamente o estudo de potenciação e radiciação. Né? Eu já fiz adiantei aqui para ficar mais rápido o nosso trabalho, não é isso? Mas o que é exatamente essa ideia do que a gente tem sobre potenciação do ponto de vista mais básico? Inicialmente, eu quero dizer para você o seguinte: existe uma definição para a gente entender bem o que é a potenciação. Né? Do ponto de vista formal, definir uma potenciação, na verdade, é o que eu coloquei aqui para vocês. Né? Veja, eu estou escrevendo um número A, esse número é o número real, é isso? E tem um número N, então tenho dois números, o número A e o número N. Sendo que A é real, o N é um número natural. Então eu posso reescrever este número da seguinte forma: A com N pequeno em cima, ou seja, A elevado a N. Esse A elevado a N, o que significa? Significa que eu estou criando uma operação, tá? Uma operação matemática, que vocês vão ver já que é derivada de outra. Tá? E claro, alguma definição que A elevado a zero é igual a 1 para todo A diferente de zero, e A elevado a N é igual a N menos 1 vezes A para todo N com N maior ou igual a 1. Né? Perceba que isso é uma definição, né? que é como se escreve. Né? Mas eu quero transformar essa definição para vocês um pouco mais. Veja, a razão de nós termos essa potenciação, no fundo, ela vem a partir de derivações de outras operações. Por exemplo, vou pegar aqui a operação de adição. Está aqui a operação de adição, né? E coloquei aqui como exemplo, por exemplo, 2 mais 3 é igual a 5. Olha o entendimento disto. Esta operação, ou seja, essa forma de você conduzir e operar esses números é assim, ó. Eu considero dois números, dois símbolos, né? O símbolo 2 com o símbolo 3. Existe a operação chamada operação usual, que é a operação da adição, em que você pega 2 e soma com 3 vai dar 5. Claro que tem toda uma estrutura, um modelo que justifica isso, né? Mas inicialmente nós fomos para a compreensão mais elementar. Então 2 mais 3 é igual a 5. O que significa? Que eu peguei dois números, dois símbolos diferentes, juntei os dois símbolos nessa operação e o resultado deu outro símbolo diferente. É isso? Mas vamos imaginar que eu quisesse fazer essa mesma operação e que estes símbolos fossem iguais. Por exemplo, 2 mais 2 mais 2 mais 2. Eu sei que o resultado vai ser 8. Né? Então, vamos ir um pouquinho mais, vamos prolongar um pouquinho mais. Que você tivesse, por exemplo, 1000 símbolo 2 e você quisesse fazer essa soma de 1000 símbolos 2, veja que o papel e a dimensão que você ia trabalhar seria bem maior do que este que eu coloquei aqui. Né? Então a gente consegue encontrar uma maneira de simplificar isso. A simplificação disso gera uma nova operação, que é chamada operação de multiplicação, que está aqui embaixo. Ó. Então, por exemplo, neste caso, eu posso muito bem considerar 2 vezes 4, que é igual a 8, ou seja, a mesma coisa, só que de forma simplificada. Né? O que significa isso? Que agora eu tenho que o 2 vezes 4 nos diz o seguinte, que o 2 está sendo somado 4 vezes, ou que o 4 está sendo somado 2 vezes. Em ambos os casos, o resultado vai ser 8, correto? Então veja que isso aqui facilitou a nossa vida de
escrever uma soma de vários números, que é exatamente a multiplicação. Aí eu quero um pouquinho mais além. Você sabe que a matemática ela vai construindo isso, né? Vai construindo essa ideia. Ela vai encadeando essa ideia para tentar chegar a quase que uma solução, ou quase que absoluta, né? Mas por enquanto vai se construindo. E aí eu pego o seguinte, vamos imaginar que agora eu quero 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Veja que antes eu tinha 2 e 4 multiplicando, agora eu tenho a multiplicação do mesmo número. Então, se você observar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o resultado vai ser 16, certo? Perceba que, imagina a mesma análise que nós fizemos anterior. Imagina que eu tivesse 1002 e eu quisesse multiplicar os 1000. O 2 1000 vezes, né? Não é 2 vezes 1000, é 2 multiplicado 1000 vezes. O resultado seria um valor muito grande, né? Que às vezes até nosso papel não daria para fazer toda essa conta, né? E assim sucessivamente, 1 milhão, né? Então a gente encontrou uma maneira simplificada, que é você, por exemplo, escrever 2 vezes 2 vezes 2 de uma outra maneira. Por exemplo, 2 com um númerozinho em cima, um número pequeno, 4, que é igual a 16. O que significa isso? Que o 2 está sendo multiplicado 4 vezes. O resultado é 16. E isso facilitou. Isso facilita. Então, na prática, se você olhar, o que é a potenciação? A potenciação é a multiplicação de números repetidos. É isso que eu estou fazendo, a potenciação. Veja que é uma coisa muito elementar, né? Muito simples, que a gente consegue compreender. Só que eu preciso criar uma anotação para isso. Vou escrever uma anotação aqui para você para facilitar. Qual é a anotação? Por exemplo, A com um Bzinho em cima é igual a C. O que significa isso? Isso é uma coisa importante, pessoal, que você precisa compreender que existe uma linguagem. A matemática é igual a uma linguagem, como se fosse o inglês, né? O francês, o português, assim por diante. Você precisa entender a linguagem para poder falar, né, com esta linguagem. Então aqui eu tenho A elevado a B igual a C. Significa que eu tenho A é chamado de base. B é o expoente e o C é a potência, ou seja, o resultado. Vamos entender o que significa. A base é o número que vai ser multiplicado. E o que é o expoente? O expoente é a quantidade de vezes que a base vai ser multiplicada. Tá? E o C, que é a potência, é o resultado. Quando você pode fazer uma conta mais rápida, por exemplo, nesse caso aqui, o 2 elevado a 4, o resultado é 16, pô, ficou show, o C é 16. Mas imagina 2 elevado a 1 trilhão. Então vocês querem da seguinte forma, 2 elevado a 1 trilhão. É isso. Isso facilitou. Então, por exemplo, 3 elevado a 100. Quem é o C? 3 elevado a 100. Tá? A outra coisa importante é que você precisa fazer o seguinte. Eu preciso ter uma estrutura, um eixo que garanta essas operações, que nos facilitem na hora de fazer as operações, que são as propriedades. Coloquei as propriedades básicas aqui. Primeiro, propriedade é, primeiro, P1. Chama-se produto de mesma base. O que é que significa? Que você tem que ter a mesma base e a potência diferente. Então você vai fazer o seguinte, para fazer a operação, repete-se a base e soma os expoentes. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu tenho P1 aqui, eu tenho 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 7. O que eu faço? Repetir a base e somar os expoentes. 5 mais 7, 12. Show! Eu não preciso desenvolvê-las, né? Não preciso fazer, basta trabalhar com a potência. Isso é uma coisa muito legal. Você deixa de trabalhar com a multiplicação e trabalha com a adição, só que no expoente. A segunda propriedade é a propriedade de divisão. Divisão de mesma base. O que se faz? Repete a base e subtrai o expoente. Lembrando o seguinte, que esse A não pode ser zero, tá? E nesse caso nós estamos considerando que o M é maior ou igual a N, tá? Porque são números inteiros, né? Números naturais, perdão. Bom, então, P2, ó, por exemplo, 5 elevado a 10 dividido por 5 elevado a 6. O que eu faço? Vou repetir a base, 5, e subtraio 10 menos 6, 5 elevado a 4. Terceira propriedade, eu tenho aqui produto de base diferente elevado à mesma potência. Então, o que eu posso fazer? Eu posso distribuir o expoente para cada uma das bases. Então, fica A elevado a N vezes B elevado a N. Claro que o B é diferente de 0 e o N é diferente de 0. Né? E aqui eu tenho P3, por exemplo, 4 vezes 5 elevado a 3. Eu posso distribuir o 3 para o 4 e para o 5. Né? Isso muitas das vezes facilita. E a mesma coisa ao contrário. Se ele tiver a base diferente elevada à mesma potência, você pode juntar, que facilita a conta. Isso vale também para a divisão. A dividido por B elevado a N. Você distribui para cada uma dos termos na divisão.
né? E o B é diferente de zero. E a propriedade potência de potência, que é o P5. O P5 é interessante, porque eu tenho aqui ó, A elevado a N elevado a N dentro do parênteses. Então, neste caso, basta fazer o quê? Multiplicar as potências. Né? Então, aqui o P5, por exemplo, 2 elevado a 3 dentro do parênteses elevado a 4. O que, é que eu faço? Multiplico, veja, multiplico as potências. 3 vezes 4, 12. Tá? Agora, uma coisa interessante, que eu tenho, por exemplo, que A elevado a 1 é o próprio A. Isso quer dizer que eu posso escrever qualquer número em forma de potência. Importante. Agora, cuidado. Uma coisa importante na matemática, temos que ter cuidado. Esse cuidado aqui é o seguinte, por exemplo, observe que neste caso aqui eu tenho a propriedade potência de potência. 2 elevado a 3, parênteses elevado a 4. Mas nesse caso aqui eu não tenho parênteses, eu tenho 2 elevado a 3 e o 3 elevado a 4. Tá? Não é a mesma coisa. Vocês querem ver uma coisa interessante? Por exemplo, neste caso aqui, ó, que eu estou avaliando, esse aqui, o que eu vou fazer? 2 elevado a 3 vezes 4, 12. Ó. Potência de potência. Neste outro caso, não, eu tenho 2 e aqui eu tenho 3 elevado a 4, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou 4 vezes. Se você observar bem, aqui vai dar 2 elevado a 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 27 vezes 3, 200 e... Vamos escrever aqui, fazer a continha para não ter nenhum erro, né? 27 vezes 3, ó, só para você ter ideia. 21 vai 2, 6, 81. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 81. Esse 2 elevado a 81 não é a mesma coisa que 2 elevado a 12. Isso é importante. Isso quer dizer que quando tem um parêntese, está usando a propriedade de potência. Mas quando não tem, não está usando a propriedade de potência. Tá? Agora vamos andar um pouquinho mais. Por exemplo, eu quero trabalhar, veja que eu não tinha comentado, e se o expoente for negativo? Eu tenho uma propriedade que transformar no chamado inverso. Né? Então eu posso transformar este número, por exemplo, a elevado a menos n, agora o expoente é negativo, eu transformo para uma fração, 1 sobre a elevado a n. Tá? Porque tem uma coisa interessante aqui a ser discutida, que é o seguinte, eu falei a vocês que a potência indica quantas vezes a base está sendo multiplicada, isso. Mas o número negativo é um negócio meio estranho para a gente dizer negativo multiplicar a base. Não sei, é um negócio estranho. Então o que eu faço? Eu transformo, eu crio uma operação, uma propriedade, na verdade, uma definição, para que eu consiga ter aquele nosso trabalho anterior sendo bem definido. Então, por exemplo, a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Eu transformo e chega então à conclusão que eu posso usar a definição anterior. Exemplo aqui, ó, 2 elevado a menos 5. Eu posso transformar, fica 1 sobre 2 elevado a 5. Agora sim, ó, o 2 está elevado à potência positiva, que eu posso dizer que o 2 pode ser multiplicado 5 vezes. Tudo bem? Aí eu tenho o seguinte, algumas observações importantes. Isso nos permite fazer operações de números negativos, que eu transformo nesse primeiro caso. A elevado a n, m, dividido por a elevado a n. O que eu faço? Repito a base, subtraio o expoente. Mas o expoente pode ser negativo. Se for negativo, eu transformo em positivo. Por exemplo, 5 a terceira dividido por 5 elevado a 8, repete a base e subtrai o expoente. 3 menos 8, 5 elevado a menos 5. Eu transformo em 1 sobre 5 elevado a 5. Resolvido, tranquilo, usando a propriedade muito bem definida. Né? O segundo é importante que você entenda. Por exemplo, se o A for 0 e o número n for natural e elevado, 0 elevado a menos n, isso significa que você não tem um valor. Por exemplo, 0 elevado a menos 5, a gente não consegue dizer, praticamente isso não existe, né? Então você não consegue definir isto. Por quê? Porque é só uma justificativa mais simples para você entender. Se você usar a propriedade 0 elevado a menos 5, isso é a mesma coisa que 1 sobre 0 elevado a 5. Então tem 1 sobre... Aí o que significa 0 elevado a 5? Significa que o 0 está multiplicando 5 vezes nisso. E se você multiplicar 0 5 vezes, o resultado vai ser quanto? 0. E 1 dividido por 0, a gente não tem essa definição. Por quê? Porque, por exemplo, para que você tenha uma fração, conjunto Q dos racionais, né? Essa fração A sobre B, ela é definida quando o A e o B são inteiros, mas o B não pode ser zero.
E aqui você percebe que o b é zero. O numerador é 1, mas o denominador é zero. Então isso não existe, não está definido para a gente. Tá? Então essas são as operações básicas que a gente tem exatamente em cima da potenciação que a gente vai estudando. Isso aqui é um panorama mais geral, né? Isso, que conforme for a gente vai utilizando, vai identificando uma das propriedades. Aí a outra coisa que aparece para a gente é a chamada radiciação, ou raiz enésima aritmética. Né? Veja que o que significa a entender a radiciação, só para vocês terem ideia. Vamos imaginar o seguinte, ó, que eu quero saber qual é a base que é elevada a uma potência tem um resultado. Quando eu faço essa pergunta, qual é a base, estou me referindo a uma operação, que ela é derivada da potenciação. Né? Perceba uma coisa interessante, muita gente diz assim, ó, inverso da potenciação. Eu não considero muito inverso, porque essa é uma relação existe entre você encontrar base. Né? Porque falar da ideia de inversa é falar em definição de função. Nós temos que definir muito bem essa função. Eu não defini ainda a função para vocês, só olhando desse ponto de vista da base. Então eu posso escrever o seguinte, ó, uma definição básica para radiciação é essa aqui, ó, raiz enésima de A elevado a B igual a C. Se somente se C elevado a N igual a B. Olha que definição linda, professor. Dá até para a gente se emocionar um pouco, né? Que é uma definição bonita, bonita, né? Mas vamos entender a nossa notação aqui. O que significa esse N que está aqui? Ó? Esse N significa índice. Então, toda vez que nós olharmos para essa expressão, nós vamos identificar que esse N é um índice. E esse A elevado a B, é o chamado radicando. E esse símbolozinho aqui, ó, né, igual uma cesta de basquete, né, poderíamos pensar, é exatamente um radical. Né? E o C é o que a gente chama de raiz. Então, significa o seguinte, que eu posso escrever uma notação para esta operação de radiciação, que é exatamente essa. Por exemplo, eu tenho uma raiz quadrada, observe que eu não coloquei nenhum número aqui. Isso para a gente vai simbolizar, observe, é uma simbologia, né? E um acordo que a gente tem. Que toda vez que não tiver nada aqui, significa que ele tem um número 2. Então isso aqui significa raiz quadrada de 36. E raiz quadrada de 36 é exatamente 6, porque o 6 é a base que eu estou buscando. Mas como é que eu sei que é 6? Porque 6 elevado ao quadrado é igual a 36, o que está escrito aqui. Ó. Então, raiz quadrada de A elevado a B é igual a C. O C que eu estou tentando buscar. Ó. Por quê? Porque C elevado ao índice vai ser exatamente o radicando. E eu testo, 6 ao quadrado vai dar 36. Tanto é que se eu colocar, por exemplo, no lugar do 6, 5, 5 ao quadrado não dá 36. Portanto, não é raiz quadrada de 36. Correto? Essa é a definição básica. Aqui, por exemplo, aqui eu estou colocando 3. Raiz, se for 3, no caso, é cúbica. Então, tem raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim sucessivamente. Então, raiz cúbica de 8 é exatamente 2. Por que, que eu sei que é 2? Porque quando eu considerar pegar o 2 e elevar a terceira, o resultado vai ser quanto? 8. Porque 2 a terceira é 2 vezes 2 vezes 2. Resultado 8. Então, realmente, raiz cúbica de 8 é exatamente 2. Né? E tem, pessoal, um tratamento bem legal em cima disso. Né? Tem muito mais coisas a ser estudadas. Mas a compreensão básica é exatamente isso. Ora, conforme eu falei para vocês, essa operação ela também tem um eixo central, né? Onde você consegue definir as operações para que facilite a sua vida na hora de fazer as contas. Né? E é claro, nós estamos pensando sempre do ponto de vista racional, dessa coisa bem detalhada em relação a isso. Você depois pode me perguntar, se quiser algum questionamento, tá bom? Bom, quais são? São as propriedades. As propriedades são aquelas, digamos assim, aquelas maneiras que você tem de fazer, que são, observe, são demonstradas, né? Não é o nosso caso aqui, a gente pode depois, se alguém quiser, pode mandar, professor, faça uma demonstração que eu faço uma aula separada e coloco aqui no YouTube para vocês, né? Mas o nosso objetivo é entender. Propriedade, por exemplo, eu tenho raiz, ó, raiz enésima de A elevado a M. Então eu posso multiplicar raiz. Isso também chama, em alguns casos, né, chama até de você poder fatorar. Então você pode multiplicar o índice e multiplicar a potência. O resultado vai ser o mesmo, não vai alterar. Exemplo, por exemplo, raiz cúbica de 4 elevado a 1. Então você pode pegar o 2, multiplicar o índice e multiplicar o 1 aqui, ó, que é a potência do radicando. Então fica 3 vezes 2, 6. Raiz sexta de 4 elevado a 2. E você pode simplificar também por 2. Ó. 6 por 2 dá 3, 2 por 2 dá 1. Né?
você pode retirar da raiz. Isso é uma coisa boa, legal, né? A segunda, que é interessante, é que você pode fazer o seguinte: se você tiver duas raízes sendo multiplicadas e o índice for o mesmo, você pode fazer o seguinte: você pode juntá-las numa só, não é isso? Então a gente chama aqui produto de radicais de mesmo índice. Significa que você faz o quê? Repete o radical, repete o índice e multiplica os radicandos. E vice-versa, tá? É interessante isso. Por exemplo, R2 aqui, nossa propriedade 2 de radiciação, eu tenho raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. O que eu faço? Eu junto os dois aqui, ó. Então, vou até pegar um número só para ficar mais claro, né? Vou pegar um número aqui, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho raiz cúbica, vocês têm ideia, de 2 vezes raiz cúbica de 5. Então, eu posso pegar e fazer o quê? Repetir o radical, repetir o índice e multiplicar o radicando. 2 vezes 5. Que aí você vai perceber que isso aqui vai dar raiz cúbica de 10. Que é exatamente esta propriedade R2 aqui. Tá? Da mesma forma, você pode fazer para divisão. Ó. Se você tiver na divisão radicais de mesmo índice, observe que tem que ser o mesmo índice. Tá? Mesmo índice, repete-se o radical, repete-se o índice e divide-se os radicandos. Aqui é a letra B, o R3, não é isso? Raiz cúbica de 15, raiz cúbica de 5. Repete o radical, repete o índice e divide 15 por 3, ó, 15 por 5, que o resultado vai ser 3. Tá? Aqui também eu tenho R4, R4 já é potência de radicais, né? Propriedade que os livros chamam. Né? Então você faz o quê? Você multiplica a potência pelo expoente do radicando. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho raiz cúbica de 6 elevado ao quadrado elevado a 10. Então, repito o radical, repito o índice e multiplico o expoente do radicando pela potência. 2 vezes 5, 2 vezes 10, 20. Simplificou essa expressão. E, por sua vez, eu tenho aqui ó, radicais de radicais. Isso quer dizer que um radical dentro do outro na multiplicação. Né? Não aparece nenhum sinal de soma ou subtração. Não aparece aqui. Tá? O que você deve fazer? Repete o radical e multiplica os índices. Então, tem um exemplo aqui, ó, raiz quadrada, aí dentro da raiz quadrada tem raiz cúbica de 5. O que você faz? Repete um radical e multiplica. Ó. Os índices, 2 vezes 3, 6, repete 5. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Né? Então, veja que essas propriedades são, digamos assim, o eixo básico para você fazer qualquer exercício. Toda vez que você tiver dúvida, importante, veja as propriedades, tá? Que você vai resolver de maneira bem simples. Tem uma coisa interessante aqui, observação a ser feita. Né? Se você tiver uma raiz e você tiver, por exemplo, vamos pegar um caso, onde você tem um 5 e está multiplicando um radical. Como é que você faz para colocar este número que está fora do radical dentro do radical? Deve fazer, você pega, verifica a potência dele. A potência dele é 1, multiplica pelo índice. Então você tem 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Quando você fez isso, simplesmente você colocou um número dentro do radical. E colocou dentro do radical, você pode fazer as operações tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por exemplo, nesse caso, 5 ao quadrado é 25, 2 é 25, 50. Resolvido. Porém, tem uma coisa interessante. Vamos imaginar que você tem aqui, ó, tá? Ó, um número B, e esse B seja negativo. Se ele for negativo, o que você vai fazer? O sinal dele vai permanecer lá onde está. Só vai pegar o B, como se fosse positivo. Então, tem, por exemplo, menos 7, raiz quadrada de 3. Então, eu pego o menos, fica 3 elevado a 7 ao quadrado. Nesse caso, considera em módulo. Né? Pega ele em módulo, leva ao quadrado. Então, aí você faz a conta e multiplica. Menos 3 vezes 49, 147. Tá? Essas observações são importantes porque são detalhes matemáticos que você precisa compreender para que você não tenha nenhum problema no futuro. Tá? Nenhum, digamos, um erro pequeno, um erro de conta que pode te levar a um entendimento diferente do que é realmente para ser apresentado. Tá? Bom, aí é o seguinte, eu quero fazer com você aqui alguns exercícios. Depois desse entendimento, né? Fazer alguns exercícios. O primeiro exercício aqui, ó, eu fiz, deixei já pronto, né? É o seguinte, se eu tenho um número n pertencente aos inteiros e um a que pertence aos reais, menos sendo o zero, né? Eu quero simplificar essa expressão. Então, eu tenho aqui a expressão seguinte, ó, parênteses, a elevado a 2n mais 1 vezes a elevado a 1 menos n vezes a elevado a 3 menos n. Muito legal, né?
Então aqui eu vou mostrar todos os meus conhecimentos adquiridos nesse nosso bate-papo de hoje. Escrevi aqui. Então, o que eu vejo? Eu vejo que eu tenho potência e tenho base. Observe que as bases aqui são as mesmas. A e A. Se as bases são as mesmas, eu lembro que toda vez que a base for a mesma, o que eu devo fazer? Repito a base e vou somar os expoentes. Então, vou fazer aqui, ó, letra A. Repetir a base A e vou somar os expoentes. 2n mais 1, mais 1 menos n, mais 3 menos n. Está aqui, ó. E percebe que eu posso aqui juntar, olha. Aqui eu vou juntar os termos semelhantes nisso. Então, só para lembrar, o que é o termo semelhante? É aquele termo que tem as mesmas condições e as mesmas letras. Por exemplo, tenho 2n, eu tenho n, então eu vou juntar isso. 2n menos n, se eu tenho 2n, eu tiro um n, fica um n. Um n menos um n, 0n, sumiu. E fica 1 mais 1, 2. 2, aqui, ó. 2 mais 3, 5. A elevado a 5. Resolvido, ou seja, simplifiquei a expressão. Eu vou fazer a letra B aqui. Né? A letra B eu tenho. Agora, olha só que interessante. É que eu tenho uma divisão. Porém, no numerador, eu tenho uma operação também, que é a de multiplicação. Então, eu faço primeiro o numerador, depois eu junto os dois. Né? Então, nesse caso, eu olho para o numerador, letra B, que eu tenho a elevado a 2n mais 3 vezes a elevado a n menos 1. O que eu faço? Eu junto os dois. Então, eu vou repetir a base e vou somar. 2n mais 3 mais n menos 1, dividido por a elevado a... Ah, tem uma coisa interessante. Aqui tem multiplicação. 2 vezes n dá 2n. Menos 2 vezes 1, 2. Muito cuidado com isso. Muito bem. Aí depois, no numerador, eu pego 2n. 2n mais n dá 3n. 3 menos 1, 2. Está aqui o 2. E repito o denominador, 2n menos 2. Agora, eu vou para a segunda propriedade. A segunda não, a outra propriedade, que é a propriedade de divisão. Nesse caso, observe, na divisão eu tenho a mesma base. O que eu vou fazer? Repetir a base e subtrair o expoente. 3n mais 2 menos... Agora, cuidado. Aqui eu tenho dois termos nisso, então eu tenho que colocar o parênteses aqui, ó. Menos e parênteses 2n menos 2. Porque esse menos vai alterar as duas expressões. Né? Você só tem um termo, não precisa, mas nesse caso é importantíssimo você colocar parênteses. Então, eu vou repetir a base. Ó. Eu tenho 3n mais 2, aqui, ó, menos com mais daqui, ó. Né? Faço o jogo de sinal, menos com mais dá menos 2n. Ó. Menos com menos vai dar mais 2. Ó. Tá? Depois de fazer isso, eu vou fazer as minhas operações elementares. Né? Então, eu tenho 3n menos 2n, vai dar um n. E tenho 2 mais 2, 4. Pronto. Simplifiquei a minha expressão de maneira bem simples, bem rápida, tranquila, tranquila. Né? E vou deixar que vocês façam esses dois, B e o C, para que vocês entendam. E aplique também o conhecimento que você adquiriu aqui. Se você teve dúvida, volta o vídeo, assiste, que vai ter problema nenhum. Tá? A segunda é exatamente a a radiciação, perdão. Aqui já é mais legal para trabalhar nisso. Inclusive, eu vou deixar mais exercício aqui para vocês fazerem, para debater, para a gente criar essa nossa comunicação e vocês possam mandar para mim dúvida, se não conseguiu resolver, qual foi a sua dificuldade, o que você precisa. Eu com certeza vou mandar a resposta para vocês. Tudo bem? Vamos fazer aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, letra A. Eu tenho raiz quadrada de A mais B vezes, raiz quadrada de novo, A menos raiz de B vezes outra raiz quadrada. Então, veja que eu olho para os radicais, todos têm o quê? Mesmo índice. Então, eu uso a propriedade o quê? De produto de radicais de mesmo índice. O que se diz? Produto de radicais de mesmo índice. Repete-se o radical e multiplica os radicando. A mais raiz de B vezes A menos raiz de B vezes quem? A ao quadrado vezes B. Tá? Perceba que aqui, ó, eu posso fazer essa conta. Olha. A mais B. Aqui eu tenho uma coisa interessante. Eu posso multiplicar termo a termo. A vezes A, depois A vezes menos AB, depois AB, B vezes A, depois menos B vezes raiz de B vezes raiz de B. Posso fazer essa conta. Mas eu lembro o seguinte, que a gente já estudou um pouquinho nesse, que existe chamado produtos notáveis. Nesse caso, eu tenho um produto da soma pela diferença. O que se diz produto da soma pela diferença? Vou até escrever bem aqui, ó, tá? Só para a gente ter uma ideia. O que diz o seguinte, se eu tenho ao quadrado menos b ao quadrado, isso aqui pode ser feito assim, ó, a mais b, veja, vezes a menos b, ó. Olha lá. Então, eu posso decompor essa expressão, né? Essa decomposição vai dar exatamente isso, ó, quadrado primeiro menos o quadrado seguinte, porque apareceu o produto aqui, ó.
Aí eu peguei a ao quadrado menos raiz de b ao quadrado vezes a ao quadrado menos b. Olha essa coisa legal. Ficou ao quadrado. Esse 2 aqui cancela com esse 2 aqui, ó. Que é aquela primeira propriedade que eu usei de simplificação, né? Então ficou ao quadrado menos b vezes ao quadrado menos b. Olha só, mesmo termo aqui. Apesar de ter duas expressões, olha só que interessante aqui. Apesar de ter duas expressões aqui, ó, mas você percebe que é o mesmo termo. Então, o que se faz? Repete a base, soma os expoentes. 1 mais 1 dá 2. Ó, tá? Tem uma coisa interessante. Como na condição em que esse número está A e B, né, eu coloco o seguinte. Para extrair da raiz, eu pego, cancelo 2 com índice 2. Mas eu coloco o quê? Um módulo aqui. Ó. Então, módulo de A ao quadrado menos B. Resolvi a expressão. Tá? Então, eu quero que vocês façam esses outros, letra B, C, D e E, para que a gente possa debater com vocês, criar esse canal de diálogo, de entendimento, para que vocês possam fazer. Né? Se tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, queira perguntar também, não tem problema, pode mandar. Tá? Uma outra coisa interessante a ser usada dentro da radiciação, pessoal, é o seguinte: existem situações, né, que eu brinco muito dizendo o seguinte, que a matemática ela tem que ser uma coisa elegante. Você tem que ser elegante. Né? Então, uma das coisas interessantes da elegância da matemática é exatamente não deixar raiz no denominador. Quando você não deixa raiz no denominador, significa que você está escrevendo a matemática elegante. Né? Não é obrigatório, mas nós recomendamos que faça isso. Né? Então, o que significa? Nós temos aqui uma coisa chamada de racionalização. O que é racionalização? Racionalização é eliminar, encontrar uma maneira de tentar eliminar a raiz do denominador. Né? E eu tenho 3 casos essenciais aqui. Tem mais, né? Mas eu vou colocar os básicos que eu considero. Eu quero racionalizar, por exemplo, quando tiver raiz do denominador é onde o índice for 2. Você já sabe o que é índice. Né? Esse é aquele número que está aqui dentro, aqui nesse índicezinho aqui, ó. 2. Não tem nada, é 2. Quando for 2, como é que eu devo fazer? Eu tenho que encontrar um fator de racionalização. Esse fator de racionalização, para que elimine a raiz, neste caso, sempre será a mesma raiz que está no denominador. Por exemplo, a raiz de 2. Ó. Então, o que eu faço? Multiplico e divido. Veja que eu não alterei a expressão, porque raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. Não altera a expressão. Né? E multiplico 2 vezes raiz de 3. E no denominador, olha que coisa legal. Apareceu aquele produto. Raiz de 2 vezes raiz de 2. O que eu faço? Repito e multiplico. 2 vezes 2, 4. Só que raiz quadrada de 4, eu sei quanto é. Vale quanto? 2. Opa! Consegui tirar a raiz de 2 do denominador. Tá? Esse é o grande objetivo. Primeiro caso. Vamos aqui para esse outro caso aqui, ó, 2 sobre raiz cúbica de 3. Neste caso, observe que o índice não é mais 2, e sim 3. Então, o que eu devo fazer, professor? Eu tenho que buscar o fator de racionalização. Quem é esse fator? Como é que ele é obtido? Ele é o mesmo radical desse, só que, e a mesma base, mesmo radicando, só que o expoente do radicando, que é esse 3 aqui, como é que ele é obtido? Ele é obtido assim, ó, eu pego o índice 3 e subtrai da potência dele, original. Então, por exemplo, aqui 3 menos, que tem aqui, como não tem ninguém aqui, é 1. Então, 3 menos 1, 2. Então, o fator de resolução vai ser 3 elevado a 2. Então, multiplico e divido. Muito bem. Encontrado o fator de racionalização, perceba, eu vou ter 2 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado, eu posso fazer a conta tranquilamente, que dá 9, não é isso? Mas o denominador, olha só que legal. Eu vou repetir, eu tenho produto de radicais de mesmo índice, tá? Eu vou repetir o radical, repetir o índice e multiplico radicando 3 elevado a 1 vezes 3 ao quadrado. Aí eu uso o seguinte, a propriedade de potência de produto de mesma base. Repete a base sobre o expoente. 3, 1, aqui está bem aqui, 1 mais 2, 3. Então fica 3 aqui. Ó. E simplifico 3 com 3. Então fica 2 raiz cúbica de 9 dividido por 3. Opa, legal. Consegui eliminar o que? Raiz do denominador. Então já sabe, quando eu tenho um índice que é diferente de 2, eu tenho que encontrar o fator de racionalização. Como é que é obtido? Eu pego o índice do original, da fração da raiz original, e subtraio da potência do radicando. Esse será o que? A nova potência do radicando, que vai ser o fator de racionalização. Outro caso, esse caso aqui, onde eu tenho 1 sobre 3, raiz de 2 menos raiz de 3. Observe que agora tem uma soma nisso, soma, que aparece no denominador, ou subtração. Então, neste caso, quem vai ser o fator? Vai ser o mesmo termo do denominador, só com detalhe. Eu vou mudar o que? O sinal. Aqui, por exemplo, é negativo, né? Então eu vou mudar para positivo. Será o mesmo termo, só que mudando para positivo. Só que aparece o seguinte aqui, ó.
Poder multiplicar é o mesmo termo, mas o seguinte, aqui no denominador aparece produto notável, aquilo que eu escrevi para vocês, ó. Quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Simplifico, aqui, ó, eu vou repetir o numerador, tá aqui, ó, e o denominador fica 3 ao quadrado dá 9 vezes, simplifico 2 com índice 2 aqui, fica só 2, ó, menos, simplifico 2 com índice 2, sobrou 3, ó. Repito o numerador, 3 raiz de 2 mais raiz de 3, e aqui, ó, 9 vezes 2, 18, 18 menos 3, 15. Opa! Também resolvi o problema que era exatamente eliminar o denominador. Veja, pessoal, que eu consegui escrever, né, essa fração de forma elegante. Isso é muito legal, né? Muito show, muito bonito, né? A gente até se emociona um pouquinho, né? E pode ser que você precise fazer isso, né? Às vezes não precisa, mas você pode precisar, então você já sabe como fazer. Vamos a um outro exercício interessante, é o seguinte. Eu coloquei aqui um exercício muito legal. Calcular o valor de x igual a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 mais infinitamente. É um negócio muito, muito interessante. Pô, quanto é que dá um número que você está somando infinitamente dentro da raiz, não é isso? E aí, pessoal, é um método interessante de resolver, né? Que é o seguinte, o que eu faço? Resolução. X é igual a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. O que eu devo fazer? Uso a definição. Eu elevo ao quadrado esse x aqui, ó. Quando eu elevar ao quadrado esse x, o que vai acontecer? Vai elevar ao quadrado essa expressão também aqui, ó. Some a raiz, eu cancelo, fica só 2 mais 2 mais 2 infinitamente, ó. Mas esse termo que está bem aqui, ó, é o próprio x, ó. Eu substituo o x. É um jeito que a gente pode trabalhar. Você enxerga isso, né, matematicamente. Tá? Quando eu coloquei esse x aqui, observe que esse aqui, ó, essa expressão que está bem aqui, ó, tá? Importante isso aqui, ó. Essa aqui, ó, que está aqui, é exatamente o x, ó. Então ficou x ao quadrado igual a 2 mais x. E eu transformo isso aqui nessa expressão aqui, ó. X ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Peguei o x, passei. Na verdade, a gente usa o termo mais bonito, né? Isso, mais simbólico, mais legal. Eu diria assim, mais interessante. Eu pego o x, pego o seu oposto e passo para o outro lado e 2 também. Só que isso aqui, ó, é um trinômio. Lá a gente vai fatoração. Mas você pode resolver isso como equação de segundo grau. Só que quando você resolve com trinômio, você percebe o seguinte, que isso aqui pode ser fatorado. X mais 1, x menos 2. Ó, tá? Essa fatoração, se você observar bem, ela é muito legal como trinômio do quadrado. Né? E quando você tem um produto, você tem o seguinte, esse primeiro termo é igual a zero, não é isso? Esse aqui é igual a zero, ou este outro é igual a zero. Então fica x mais 1 igual a zero, ou x menos 2 igual a zero. Se você pegar o 1 e passar para cá, você tem x igual a menos 1. Se você pegar o 2 e passar para cá, x igual a 2. Mas tem uma coisa interessante. Aí agora vem o negócio da matemática que eu acho legal. Você às vezes tem que entender, interpretar, né? Veja que essa soma que está bem aqui, ó, raiz quadrada de 2 mais, não tem como esse resultado aqui dar um número negativo, menos 1, não tem como. Então, esse número vai dar quanto? 2. Agora uma coisa interessante, tá, que eu vou falar para vocês. Não é que o x é 2, é que o x está convergindo para esse valor 2, por isso a gente chama de 2, né? Não é que é exatamente 2, mas ele está convergindo para o 2. Então a resposta é 2. Muito show de fazer. E tem outros exercícios interessantes que eu vou também fazer para você, mostrar para vocês, né? Aqui eu tenho mais outros exercícios que eu fiz, né? Esse 5 aqui, ó. 2 elevado a n mais 4, menos 2 elevado, 2 vezes 2 elevado a n, dividido por 2 vezes 2 elevado a n mais 3. E fiz aqui do lado. Veja que nesse caso eu estou usando as propriedades que eu estudei. Né? Eu pego esse 2 elevado a n mais 4 e separo 2 elevado a n vezes 2 elevado a 4, menos 2 vezes 2 elevado a n. E o denominador? 2 vezes 2 elevado a n vezes 2 elevado a 3. Uma coisa interessante, eu fatoro, coloco em evidência, né, a fatoração aqui, ó, 2 elevado a n, aí fica 2 elevado a 4 menos 2. Ó. E aqui também, aí eu simplifico 2 elevado a n por 2 elevado a n. Fica aí 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 3 dá 2 elevado a 4. E o numerador fica 2 elevado a 4 menos 2. Está aqui embaixo. Eu posso agora fazer as contas, que são mais elementares, mais simples. 2 elevado a 4 é 16, menos 2. E 2 elevado a 4 é 16. Importante, você não pode cancelar 2 elevado a 4 com 2 elevado a 4 aqui embaixo. Por quê? Porque ele está separado por uma subtração, né? Tá? E faça a conta. 16 menos 2, 14, dividido por 14. Eu posso agora, inclusive, é isso que eu falei para vocês, é coisa bonita. Eu posso até dizer, escrever melhor, né? Simplificar
14 simplificado por 2 dá 7. 16 simplificado por 2 dá 8. Então, cheguei a uma expressão, é um termo de uma fração irredutível. Tá? É uma maneira muito boa de fazer. Né? Então, pessoal, essa parte legal. Você vai descrevendo, vai usando as propriedades, vai identificando e vai substituindo. O exercício 6, ó. Exercício 6 aqui, eu tenho um produto. Tá? Ó, 2 elevado a n mais 2 elevado a n menos 1 vezes 3 elevado a n menos 3 elevado a n menos 1. Posso fazer o quê? Aqui, ó, eu posso separar. Ó, 2 elevado a n mais 2 elevado a n menos 2 elevado a menos 1. É isso que tem a propriedade de produto de mesma base. A mesma coisa eu faço para o outro. Aqui nesse meio termo, tiro o fator comum. Se o fator em evidência, 2 elevado a n, fica aqui, ó, 2 elevado a n dividido por 2 elevado a n dá 1. Mais esse 2 elevado a n dividido por 2 elevado a n menos 2, 2 elevado a menos 1, fica 2 a menos 1. A mesma coisa eu faço para o 3. Ó. Aí eu pego o 3, passo para cá, ó, e vou fazendo a conta. 1 mais, observe que 2 elevado a 1 eu posso escrever 1 sobre 2, né? Isso, lembra que a gente pode inverter? A mesma coisa que 3 elevado a menos 1, eu posso inverter. Né? E aqui eu posso juntar. Observe que apareceu uma propriedade aqui, ó, 2 elevado a n vezes 3 elevado a n. Base diferente, a mesma potência. Eu junto, ó, 2 vezes 3 elevado a n. E faço a conta aqui, ó, tiro o MC, não é isso? Ó, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, ó, dividido por 2. Aqui, ó, 3 vezes 1, 3 menos 1, 2, ó, dividido por 3. Ó. E simplifico, ó, 3 cancela com 3, 2 cancela com 2. Resultado, 6 elevado a n vezes 1. O resultado é o próprio, 6 elevado a n. Então, ficou realmente muito legal. Observe, isso aqui você faz o MMC, né, também que você pode fazer. Tá? E, finalmente, essa última aqui, ó, que é uma coisa assim, só eu coloquei aqui para vocês entenderem, né, que a expressão não importa qual seja a variável que está sendo identificada. Né? Apesar disso aqui é uma coisa muito legal, essa é uma outra coisa que eu vou mostrar depois para vocês, né? Chama-se cosseno hiperbólico de x e seno hiperbólico de x, representado por esse cos h, isso significa cosseno hiperbólico de x. Como é que ele é calculado? É elevado a x mais é elevado a menos x sobre 2, ou seja, a base é E. Por enquanto a gente não se preocupa muito com o que significa esse E, né? E o seno de h de x, ou seja, seno hiperbólico de x, é elevado a x menos é elevado a menos x sobre 2. E ele quer que você calcule o cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado hiperbólico. Então, no lugar do cosseno de h de x, eu vou colocar o correspondente dele, ó, tá? Ao quadrado menos o correspondente dele ao quadrado. Aí fiz aqui embaixo, está aqui o cosseno. E eleva ao quadrado, fica e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2 ao quadrado menos e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2 ao quadrado. Eu posso usar de várias maneiras, tá? Inclusive, eu posso até usar produtos notáveis aqui, ó. Mas eu vou fazer de forma mais detalhada. Diferença da soma pelo produto, posso fazer aqui, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou separar. Elevado a x mais elevado a menos x ao quadrado sobre 2, eu coloco 2 ao quadrado dá 4. E coloco o primeiro ao quadrado, e mesma coisa aqui, o segundo ao quadrado e o numerador ao quadrado. Nesse primeiro aqui eu tenho um produto notável, né? Que é a soma, né? Se você olhar bem, a soma quadrado da soma de dois termos. E aqui o quadrado é diferente de dois termos. Eu vou aplicar isso. Vocês devem lembrar, né? Isso eu vou escrever bem aqui do lado, que quando você quer calcular, por exemplo, a mais b ao quadrado, aqui, ó, isso aqui vai ser aqui, o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Se for menos, é a mesma coisa, não é isso? A menos b. O procedimento é o mesmo, muda só o sinal. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Muito legal, né? Então, eu apliquei aqui, o quadrado primeiro fica e elevado a 2x mais 2 vezes e elevado a x menos e elevado a menos x. Ou seja, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo, e elevado a menos 2x. Fiz a mesma coisa do termo. Cuidado é com esse sinal. Eu coloquei parênteses, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Tirando do parênteses aqui, ó, repetindo e elevado a 2x, aqui eu penso, e elevado a x, eu tenho a mesma base, repete a base, soma os pentes. 1 menos 1, 0, não é isso? Ou seja, x menos x é 0. Fica elevado a 0, mais 2 elevado a x, mais, ó. Aqui é o seguinte, menos com mais dá menos, e elevado a 2x mais, a mesma coisa. 2 elevado a x, 2 elevado a x vezes elevado a x, fica elevado a 0. Menos elevado a menos 2x, cancela. 2x, elevado a 2x com, aqui, ó, elevado a 2x, elevado a menos 2x cancela com menos elevado a 2x, fica somente aqui em 2 mais 2, ó, porque elevado a 0 é 1. Aí fica 2 mais 2, 4. 4 dividido por 4 dá 1. Olha só. Então, realmente,
você consegue fazer exercício usando essas definições, né? Definição de potenciação, que é uma coisa muito legal. Então você depois pode voltar, assistir o vídeo, né? Recomendo que você assista o vídeo, porque essas propriedades nós vamos usar, claro, né? Que não vai ser essencial que você saiba, mas nós vamos usar para que você aprenda e saiba utilizar na hora que for estudar as funções exponenciais, principalmente as equações exponenciais, que é uma coisa que a gente precisa, né, ter em mente. Por quê? Porque esse estudo, pessoal, é a base para você ter um bom entendimento e também não se frustrar um pouquinho com a matemática, né? Se você tiver essa base, você consegue entender e evoluir muito bem. Tá? Bem, por hoje eu vou ficando por aqui. Aguardo que vocês possam dizer o que vocês tiveram de dúvida, se ficarem em dúvida, se querem resolver exercícios, se quer comparar, se quiser tirar uma dúvida. E também, se você quiser entrar em contato comigo para ter alguma aula, você pode entrar em contato comigo que a gente conversa aqui durante o canal, tá bom? Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.